I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a um episódio do podcast Mundo História. E o episódio dessa semana será uma homenagem a meus amigos e amigas e a todo mundo desse mundo que gosta de videogame, gosta de jogar, se divertir um pouco no mundo digital, porque eu irei falar para vocês hoje sobre as duas crises do videogame no século XX, em 77 e 83. É um tema muito interessante, dá para entender um pouco mais sobre a história dos videogames, mas antes de passarmos para o episódio, eu quero aqui comunicar que nós não teremos episódio semana que vem devido ao carnaval, então nós estamos no podcast apenas no dia 9 de março. Mas sem mais delongas, vamos passar para mais um episódio. O ser humano, ao longo de sua história, buscou formas de se entreter e de se divertir, passar tempo com a família, jogar em conjunto e criando jogos e jogos mais jogos. Essa situação mudaria um pouco no século XX, à medida que os primeiros videogames e arcades surgiram. Para quem não sabe, arcades são os famosos fliperamas, como nós chamamos aqui no Brasil. E nesse contexto, a década de 1970 foi marcada por uma grande expansão do mercado de videogames e de novas tecnologias. Ao mesmo tempo que novas tecnologias eram criadas, as pessoas tinham vontade de consumir justamente essas novas tecnologias por conta de influências de terceiros. Nós estamos falando da época em que a corrida espacial estava rolando, o mundo via cada vez mais satélites e outras explorações sendo feitas, ao mesmo tempo que Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas, vulgo Star Trek e Star Wars, eram lançados para o público. O principal jogo desse momento foi o famoso Pong, criado pela Atari em 1972. Era basicamente uma barra em cada canto da tela, uma bola no meio, e o seu objetivo era fazer um gol no oponente. O Pong foi um sucesso imenso, tanto que ele teve várias cópias e jogos baseados nele ao longo dos anos seguintes. Vale ressaltar que nesse tempo ocorreu ainda algumas descobertas que permitiram uma maior praticidade, velocidade e menos custo na hora de produzir equipamentos, principalmente quando se fala dos chips e circuitos elétricos. Para você ter uma noção, em 1969, uma calculadora no Japão custava $400. Em 72, 3 anos depois, o preço já era menos de $40 e a calculadora poderia caber no seu bolso. Tudo isso graças a uma produção maior de chips e, mais do que isso, de chips menores e mais eficientes. Em 1975, a General Instruments lançou o AY38500, o chip mais potente de sua época e que permitia que uma única pecinha desse conta de jogo inteiro. Nesse momento, as empresas de videogame, o mercado de jogos sorriu de orelha a orelha. Criar um jogo se tornou ainda mais barato e fácil. Com o mercado aquecido pela alta demanda e pela queda no custo de produções, diversas empresas entraram no mundo dos videogames. Para você ter uma noção, em 1975, 350 mil consoles foram vendidos. Em 76, 3,5 milhões, 10 vezes mais, com a expectativa de alcançar 16 milhões em 1980. Ou seja, foi de fato uma explosão. E nesse contexto, surge o primeiro videogame a usar um cartucho, o Fairchild Channel F, um videogame que não teve um grande sucesso em sua época, mas que marca a história como o primeiro videogame a ter um cartucho. E daqui a pouco vai ficar claro por que isso é importante. Diversas empresas, não apenas de videogames, passaram a disputar novos chips. Por quê? Porque não apenas novos videogames, novos consoles estavam sendo desenvolvidos e vendidos, mas também eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos como um todo. Foi uma época, principalmente nos Estados Unidos, em que as famílias eram incentivadas a comprar novos equipamentos elétricos. Dessa forma,
várias empresas precisavam disputar os chips, o que, obviamente, era superior à oferta desses, o que gerava alguns problemas de construção ou de montar os videogames e jogos. Ao mesmo tempo, surgia um outro problema. Lembra que eu falei que o Pong foi um sucesso, teve várias versões? Os consumidores dos consoles passavam a ter mais expectativa por novos produtos e produtos melhores. Ou seja, eles aceitariam esperar um pouco mais para comprar um console melhor do que comprar o console que acabasse lançado. Afinal de contas, haveriam várias e várias empresas disputando, então, alguma hora, alguma empresa lançaria um videogame que mudaria tudo. Junto a isso, as pessoas não desejavam mais comprar um videogame para ter apenas um jogo. Antigamente, você tinha o Pong e algumas variações desse jogo, mas era apenas isso. Por isso que o cartucho foi tão importante. O cartucho e o desenvolvimento dos videogames, as peças dos videogames, possibilitou que um só console tivesse vários jogos. Mas isso não impediu que em 1977 o mercado de jogos entrasse em colapso. Para vocês terem uma noção do tamanho da queda, a Atari só conseguiu se manter viva porque ela foi comprada pela Warner. Diversas empresas quebraram, diversas empresas quebraram, faliram, abandonaram seus projetos de videogames. Situações drásticas requerem medidas drásticas. E essa medida veio por parte da Atari, que possibilitou, pela primeira vez em sua história, que terceiros produzissem jogos para os seus consoles. Pela primeira vez na história, a Atari abriu as portas para terceiros, o que possibilitou o surgimento de novas pequenas empresas focadas na produção de jogos. Uma dessas empresas, por exemplo, é a famosa Activision, hoje famosa pelo Call of Duty e por ser dona da Blizzard. Inclusive, a título de curiosidade, os fundadores da Activision foram funcionários que se demitiram da Atari por estar satisfeito com a forma que a empresa estava sendo gerida. Junto a essa decisão, o Atari lançou o seu VCS, um videogame que fez um grande sucesso e vinha acompanhando a tendência de uso de cartuchos. Novos jogos poderiam ser jogados. A prova que a empresa estava caminhando na direção correta é que em 78, no ano seguinte, mais de 400 mil unidades foram vendidas. Lembrando, em 75, 350 mil consoles como um todo foram vendidos. Em 78, apenas Atari vendeu 400 mil consoles, mostrando o tamanho que a empresa tinha chegado. Vale ressaltar que a Atari teve ainda uma outra sacada genial. Ela sabia e presenciava a fama dos arcades, a fama dos fliperamas. E nesse contexto, um dos jogos mais famosos e que inclusive entrou para a história como um dos jogos mais marcantes era o Space Invaders. Você controlava uma pequena navezinha e tinha que disparar contra alienígenas que desciam na tela. A Atari teve a ideia de retirar esse jogo, ou a sua exclusividade dos arcades, fliperamas, e levar para casa. Foi o primeiro jogo, ou um dos primeiros jogos, pelo menos, que teve essa portabilidade dos arcades para um console de mesa, para a casa das pessoas. Mas vale ressaltar, os fliperamas em si também cresceram e cresceram muito. A década de 70, foi a década de 70, com a década de 80, foi marcada por milhares de máquinas vendidas, centenas e centenas de negócios abrindo. Era Space Invaders da Taito, o famoso Pac-Man da Namco, Donkey Kong da Nintendo, de vários e vários jogos surgiam. Mas foi uma onda passageira. A popularização dos videogames e dos computadores foi um grande baque no comércio dos arcades, que não vendiam mais como antes, e os fliperamas, os lugares com os fliperamas, não recebiam mais a mesma clientela. A queda dos fliperamas veio acompanhada do lançamento do famoso Atari 5200. O novo videogame da Atari, extremamente esperado, que as pessoas estavam ansiosas para jogar e tiveram uma grande, grande decepção. Ele era mais caro que os competidores, tinha gráficos simples, poucos jogos, já que a empresa estava voltada para produzir os jogos ainda para o Atari 2600. Era um videogame com vários bugs, erros, e até mesmo o controle era mal feito. Vocês terem uma noção da queda
do fracasso desse Atari, é esperado que nos últimos 4 meses as vendas aumentassem 50%. A realidade foi um aumento de 10 a 15%. O que gerou um grande choque entre os seus investidores, acionistas, diretores e derrubou as ações da empresa. Mas a culpa não era apenas da Atari. Ela tinha culpa, sim, de ter lançado um videogame ruim, mas a culpa também vinha de outras questões. Primeiro, a popularização e o barateamento dos computadores pessoais, como o Altair 8800 e o Apple I. As pessoas agora tinham incentivos para comprarem os computadores e ter em casa uma ferramenta que teria vários e vários jogos. Ao mesmo tempo, houve uma queda do poder de compra dos americanos, então eles ficaram propensos a comprar algo que valesse mais a pena, e o computador valia mais a pena que um console na época, e ao mesmo tempo, as empresas de videogame acreditavam que qualquer jogo poderia vender. E dessa forma, passaram a produzir literalmente jogos de qualquer coisa. E chegaram até mesmo a produzir um jogo de cubo mágico. Por quê? Porque estava na era de os videogames. Qualquer coisa estava vendendo. Mas a população, os consumidores, pararam de aceitar isso. Nem mesmo o Pac-Man, o novo Pac-Man, a continuação do famoso, do original, foi um sucesso. Esperava-se vender 12 milhões de cópias. Apenas 7 milhões foram vendidas e mesmo assim muitas devolvidas devido ao fracasso do jogo. Isso foi um baque para a Atari, que esperava o sucessor do Pac-Man, o novo jogo, aumentasse a venda dos seus videogames. Porque eles falharam em perceber que as pessoas estavam mais interessadas em comprar um console ou um computador que permitisse jogar vários jogos, não apenas um. Vale ressaltar ainda que, além de eles fazerem jogos de tudo, muitas vezes os jogos eram mal feitos, já que eles eram feitos de uma forma rápida, apenas para vender, para a empresa ter um lucro rápido. A Atari, contudo, teve mais uma ideia para tentar salvar a empresa. Junto ao famoso diretor Spielberg, criaram o jogo do ET. Sim, o clássico filme do Spielberg, um dos mais famosos filmes do diretor, virou um jogo. Eles queriam fazer um sucesso. O resultado foi um jogo ruim, com gráficos ultrapassados, com diversos bugs, jogabilidade fraca, e a maior parte das cópias nunca foram vendidas. Dessa forma, 1982 e 83 entraram para a história com um marco dentro dos consoles, a segunda grande crise, chamada popularmente no Japão, do crash do Atari, a quebra do Atari. Por quê? Porque o fracasso do Atari e dos seus jogos levou a uma bola de neve, levou a uma queda no mundo dos games nos Estados Unidos como um todo. A Warner teve mais de $500 milhões de prejuízo. Nós estamos falando da década de 80. A Mattel, 200 milhões. A Activision, uma empresa pequena, recém-surgida, 3 a 5 milhões. Foi um baque imenso. Pra você ter uma noção de quantos jogos não foram vendidos, a Atari chegou a despejar milhões de cartuchos em um lixão do Novo México para que fossem esquecidos, para que fossem destruídos com o tempo. O que foi descoberto e pessoas passaram a ir nesse aterro tentar pegar os cartuchos. A solução? Passar um rolo compressor por cima e jogar cimento para que ninguém pegasse os jogos. O que salvou o mercado de jogos nos Estados Unidos e, de certa forma, no globo, foi uma empresa japonesa, a mesma produtora do clássico Donkey Kong, a Nintendo. Eu peço aqui licença para falar sobre a história desse jogo, porque ela é importante. A Nintendo existia desde setembro de 1889. Sim, a Nintendo é mais velha que a República do Brasil. E ela inicialmente fazia baralhos e passou a entrar para o mundo dos jogos. Mas se encontrava uma crise financeira, não tinha nada nenhum grande sucesso. Nesse contexto, um jovem designer de jogos recém-formado foi contratado. Seu nome, Shigeru Miyamoto. Os fãs da Nintendo de videogame já devem conhecer o nome, mas se você não conhece, não se preocupe que eu vou apresentar ele. Na Nintendo, Miyamoto recebeu a missão de criar um novo jogo. E teve a ideia de criar um jogo do qual o gorila sequestrou a namorada de um marceneiro e o marceneiro foi atrás dele para recuperar a sua amada. Ele queria dar um nome
que mostrasse que o macaco era teimoso, macaco cabeça dura. E juntou a palavra Kong de King Kong e Donkey de burro, para se sentir de teimoso. E surge o famoso personagem e famoso jogo Donkey Kong. Durante a produção do jogo, a Nintendo passava, por conta dos problemas financeiros, por um problema que o dono do lugar onde a empresa existia estava cobrando os aluguéis atrasados. Depois de uma discussão acalorada, até mesmo com alguns chegamentos, o locador acabou aceitando que o pagamento fosse feito posteriormente, sob a promessa que o jogo seria um sucesso. Curiosamente, o dono da propriedade chamava Mario e foi homenageado com o nome do personagem principal do jogo, o Jumpman, que ia salvar a namorada e salvar a princesa, e ficou conhecido como o Mario, o famoso Mario do Super Mario Bros., Super Mario World, que é provavelmente um dos personagens mais famosos da história dos videogames. Donkey Kong se tornou um sucesso imediato. Foi o primeiro grande jogo da Nintendo a ganhar o mercado mundial, que além de ser lançado a Nintendo como uma das grandes empresas de jogos, ainda pediu a mesma de falência. E por que isso é importante? Porque o que salvou o mundo dos videogames foi que em 1983 a Nintendo lançou o seu primeiro videogame, o NES, Nintendo Entertainment System, o sistema de entretenimento da Nintendo, carinhosamente apelidado de Nintendinho 8 bits. O seu lançamento no Japão foi em 83 e 85 nos Estados Unidos. Rapidamente, o NES tomou as prateleiras e rapidamente foi comprado, dominando o mercado. Em 1988, 70% do mercado de consoles era da Nintendo. A Nintendo se tornou, como permanece até os dias de hoje, uma das maiores empresas de videogames e jogos da história da humanidade. Hiroshi Yamauchi, o presidente da empresa, chegou a afirmar que o erro da Atari foi liberar que terceiros fizessem jogos à vontade para seus consoles sem garantir qualidade. Não é à toa que a Nintendo ficou famosa por ter um rigor muito grande com os jogos de terceiros fossem lançados para videogames, de forma que eles tivessem que ter uma espécie de selo de qualidade. O fato é, então, que graças ao Donkey Kong, graças àquele macaco teimoso e graças ao grande Shigeru Miyamoto, criador de Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Star Fox e Pikmin, a Nintendo conseguiu não apenas se salvar, mas salvar o mercado de videogames. Eu agradeço a todo mundo que está aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Blue Sky, Facebook e TikTok nas páginas Mundo História. Por meio delas, você estará sempre por dentro quando um novo episódio for publicado. No nosso Instagram, você encontra ainda o link para o nosso Apoia-se, para você que tem interesse e condições financiar o podcast com valor mensal, que ajuda a manter o programa no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, parentes, vizinhos, qualquer um que você acha que pode gostar desse, de outros temas e de entender um pouco mais sobre história. No mais, muito obrigado a todo mundo que estou por estar aqui. Ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.